De volta em tempo real, 3 horas e 39 minutos. Seguimos ao vivo aqui na tela da Jovem Pan News. Vem com a gente com muita informação até as 4 da tarde, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou Kevin Warsh como um novo líder do Banco Central americano, Federal Reserve. A Denise Campos de Toledo chega em tempo real, então, para falar os detalhes dessa indicação. Denise, boa tarde, bem-vinda. Lembra que você já tinha falado que ontem mesmo você falou que não estava muito boa a relação dele com o Powell, né? E agora essa indicação, o que você analisa desse novo nome no Fed? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Tempo Real. Olha, dentre todos os nomes que vinham sendo especulados, ele até que foi bem recebido a indicação, porque ele já tem experiência no Federal Reserve, ele ficou lá por vários anos e ele sempre teve uma postura de austeridade, principalmente em relação à liquidez, à emissão de moeda, à circulação de recursos, à compra de títulos por parte do Federal Reserve. Ele acha que deve ter as duas políticas, tanto a política fiscal como a monetária, caminhando junto, só que no ano passado ele assumiu um discurso meio parecido com o de Trump. No mês de agosto, ele falou que não cortar os juros seria até uma atitude de covardia. Só que depois disso, houve cortes das taxas lá nos Estados Unidos. O Federal Reserve cortou 3 vezes no ano passado. A taxa está na faixa entre 3,5% e 3,75%. Pode vir mais um corte. Não há muita margem do ponto de vista técnico para cortes mais acentuados, mas por todo o histórico dele, inclusive a participação que ele teve na relação entre o Federal Reserve e os bancos na crise de 2008, o nome dele teve uma repercussão positiva do ponto de vista de credibilidade, né? Vamos ver se na prática, depois que ele assumir, o mandato de Jerome Powell vai até o mês de maio, se ele vai confirmar as expectativas melhores ou se ele vai aderir à postura de Trump, que quer um corte mais ousado dos juros. Mas, por hora, houve recuperação, inclusive, da cotação do dólar no mercado internacional, com repercussão também aqui no Brasil. O dólar agora sobe 1,58%, cotação de venda do comercial em R$ 5,27. Lembrando que o bom movimento do mercado brasileiro desde o ano passado teve muito a ver com o aumento do fluxo de investimentos para os países emergentes, aqui para o Brasil, que tinha relação com a perda de credibilidade dos Estados Unidos, as desconfianças com as políticas, com as ações de Trump. Agora, ainda sobre essa discussão, quero ouvir de você, porque as contas do setor público apresentaram um déficit, na verdade, de cerca de 55 bilhões de reais em 2025 também. O que você nos conta sobre esse valor, esse resultado em relação aos últimos anos? Olha, Bruno, houve uma piora. Nós já tivemos nessa semana a divulgação das contas por parte do Banco Central, o déficit primário. O Banco Central divulga o déficit nominal e aí envolve também as contas do governo central, das estatais, de estados e municípios. E aí se chegou aos 55 bilhões de déficit, 0,43% do PIB. Em 2024, o déficit tinha sido menor, tinha sido de 47,55 bilhões ou 0,4% do PIB. Essa referência depende do ritmo de crescimento também da economia brasileira. O governo federal veio com um pior resultado, 58,68 bilhões de déficit. Os estados e municípios tiveram um superávit de 9,53 bilhões e as estatais o déficit de 5,87 bilhões. Em algumas ocasiões nós falamos aqui, por exemplo, do problema muito grave dos Correios. Então, no balanço geral, deu esse resultado. Em dezembro de 2025, as contas públicas tiveram superávit de 6,25 bilhões, ante 15,74 bilhões de 2024. Então, houve essa piora geral. O governo federal ficou com a pior performance. Ainda tem a questão das estatais, cuja administração também é relacionada ao governo. Só que nos cálculos do Banco Central também há exclusão daquela fatia de gastos que ficou fora das contas do Tesouro. E aí o déficit nominal incluído para o governo fica na faixa dos 10 bilhões, portanto, também nas contas do Banco Central. O governo acabou cumprindo a meta, mas é com essa manobra toda. E tem o resultado nominal, que aí sim inclui o custo da dívida, inclui também os juros. Aí houve o déficit de 1,06 trilhão em 2025, 8,34% do PIB.
e as estimativas são que a dívida pública tenha fechado o ano em 78,7% do PIB. Então, houve uma piora, não é tão acentuada assim, mas o problema é a perspectiva, porque se percebe cada vez menos espaço no orçamento para as despesas não obrigatórias, mas que são necessárias para gerenciamento da máquina pública. Os gastos estão crescendo acima da arrecadação, o que é muito preocupante, e dívida pública avançando. Mesmo que ela tenha ficado um pouquinho abaixo da média das expectativas, é uma dívida que está em crescimento e essa é a referência para as agências de classificação de risco, é uma avaliação que pesa na decisão de investimentos aqui no Brasil. Então, vamos acompanhar, porque neste ano já temos algumas manobras previstas também no orçamento. Obrigada, Denise Campos de Toledo, pela análise.